paz do Senhor. O texto que vamos meditar é em Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Livro do Apocalipse é o livro da revelação. Apocalipse, capítulo 3, verso 11, diz assim: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Podemos dividir esse versículo em três partes para que possamos compreender melhor. Primeira parte: eis que venho sem demora. Sabemos que Jesus não vai voltar para a igreja. Jesus vem para a igreja. Jesus vai voltar para Israel, pois você só pode voltar em um lugar que você já esteve. Então Jesus não vai voltar para a igreja. Jesus vem para a igreja. Eis que venho, sem demora. Para muitos, esta vinda de Jesus é tardio. Pessoas estão esperando há muitos anos. Outras pessoas até já perderam esta esperança. Mas a palavra que vem ao nosso coração é essa: eis que venho sem demora. De todos os sinais que a Bíblia apresenta, a qual fala da vinda do Senhor, todos os sinais já se cumpriram. E a Bíblia, ela é bem enfática em dizer, em Hebreus capítulo 10, verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, verso 5, esteja atento, todos os homens, pois perto está o Senhor. A Bíblia diz também no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 3, guardai o que tem ouvido e aprendido, pois virei sobre ti como um ladrão, a hora ninguém sabe. Ou seja, não que Jesus é um ladrão. Quando a Bíblia usa a expressão como, está falando da qualidade. Ele virá como um ladrão. Um ladrão, quando ele entra em uma propriedade, ele pega aquilo que tem valor. Jesus virá como um ladrão. Somente aquilo que tem valor para ele nessa terra, ele vai levar no arrebatamento da igreja, que são os lavados, os remidos no sangue do Cordeiro. Eis que venho sem demora. A segunda parte ele vai dizer, guarda o que tem. E o que guardar? Guardar a fé. Pois o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que guardar a fé? O que guardar a palavra? O salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. O que guardar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O que guardar a plenitude do Espírito. Guarda o que tens. Como guardar? Orando, vigiando, consagrando, perseverando, cultuando, trabalhando no reino. Porque quem guarda, vence. Vence os três inimigos que nós temos neste mundo. O primeiro inimigo é o mundo, que fala do sistema. Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida. Tudo isso passa,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vence o que? A carne. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que há uma luta dentro de nós, entre a carne e o espírito, e aquele que alimentar mais vence. Se eu e você alimentar a nossa carne vai vencer o nosso espírito. Mas se nós alimentar o nosso espírito vai vencer a nossa carne. Quem guarda vence. Vence o terceiro inimigo, Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra toda a potestade das trevas. Quem guarda vivem para Deus. Para quê, pastor Oséias? Para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia nos mostra 5 tipos de coroas. A primeira coroa é a coroa incorruptível, que é dada para aqueles que santificam o seu corpo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25 ao verso 27 vai dizer: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A coroa incorruptível é para aqueles que santificam o seu corpo. A segunda coroa que a Bíblia vai nos mencionar é a coroa do regozijo, que é dada para aqueles que ganham a alma. 1 Tessalonicenses, o seu capítulo 2, e o verso 19 e 20 está escrito assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nós gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. A coroa do regozijo é para aqueles que ganham a alma para o reino de Deus. A terceira coroa que a Bíblia vai mencionar é a coroa da glória, que são para os fiéis que pregam a palavra, presbíteros que pastoreia de boa vontade, voluntariamente. Primeira Epístola Universal de Pedro, no seu capítulo 5, o verso 1 ao verso 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda comparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreia o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que lhe foram confiado, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. A coroa da glória que é dada para os fiéis que prega a palavra, como os presbíteros que pastoreia de boa vontade. A quarta coroa é a coroa da justiça, dado aos que tinha e guardava essa esperança da vinda de Cristo, porque a esperança da igreja é encontrar com o Senhor nos ares. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6
ao verso 8 de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ei, meu irmão, a coroa da justiça nos aguarda. É por isso que o cristão em Cristo Jesus tem essa esperança. A quinta coroa é a coroa da vida, ou a coroa dos mártires, daqueles que morreram por amor a esse evangelho, para aqueles que morreram sem negar a sua fé, para aqueles que sofreram, mas permaneceram, porque ser cristão não é ter e nem possuir, ser cristão é permanecer. E aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Sim, aqueles que não negaram a fé, aqueles que sofreram por amor a Cristo. Carta a Tiago, capítulo 1 e o verso 12 vai dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que ama. Saiba que você que sofre, mas permanece, tem uma coroa da vida que te aguarda. Apocalipse capítulo 2 e o verso 10 vai nos dizer desta forma: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Fica com essa palavra: eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa.